Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Nós continuamos a estudar o capítulo 13 da obra, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ainda estamos nos concentrando, estamos estudando as instruções dos Espíritos, e dessa vez a instrução que nós vamos estudar tem o título Os Órfãos. Corresponde ao subitem 18, portanto do capítulo 13, e é composta por um parágrafo apenas, com a instrução de um espírito familiar, esse espírito se denomina, um espírito familiar, do ano de 1860. Em resumo, nós podemos dizer que essa instrução explica o motivo de haverem órfãos na Terra e convida todas as pessoas a amar essas crianças. Retoma os princípios mais nobres da caridade para que lembremos deles ao nos depararmos com a orfandade. Então, esse é o resumo do item. Aquele aspecto de continuidade, Vamos lembrar de nossos estudos anteriores, quando vimos a diferença entre caridade e esmola, vimos como passar a fazer a caridade real e quando conhecemos o impulso que leva a essa prática chamada piedade de nosso estudo anterior. Agora nós somos lembrados de uma situação grave a qual devemos atender movidos pela piedade e praticando essa caridade profunda que o Evangelho nos ensina. Pois essa situação da orfandade é profundamente triste e fala ao nosso íntimo, Fala ao íntimo de nosso espírito. Portanto, fala ao nosso sentimento de piedade, de amor e de caridade. Então, essa é uma situação escolhida pelo Evangelho para nos levar a praticar aquilo tudo que nós vimos, fazendo com que nós nos lembremos dessa situação que infelizmente ainda acontece aqui na Terra entre os homens. Vamos então ao texto do Evangelho. Nós separamos esse parágrafo em duas partes. Apesar de ser só um parágrafo, é um pouquinho longo, então a gente separou em duas partes para a gente poder estudá-lo melhor. Subitem 18 começa da seguinte forma: Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Então, o parágrafo começa com uma ordem direta para nós, uma orientação direta. Nós devemos amar os órfãos. O mais puro sentimento, já definido no Evangelho, amor. E nós devemos amá-los. Na sequência, a gente vê que o quadro é triste. A orfandade é um quadro triste, pois ela corresponde a abandono. E abandono justamente numa das fases mais frágeis da vivência de um espírito encarnado, que é a infância. A infância e sua fragilidade acompanhada da tristeza de ser abandonado, de ser solitário. E aí então a gente tem um quadro que o Evangelho nos pede para que seja atendido. Na sequência, por que Deus permite que haja órfãos? Bem, para nos exortar, a servirmos de pais para esses órfãos. O motivo da existência de órfãos é o nascimento do coração de paternidade no coração humano, em todas as pessoas. Então é para que a gente possa sentir esse sentimento de paternidade nascendo em nós. Exortar significa estimular. Então Deus permite que hajam esses órfãos para que a gente seja estimulado a servir de pais. Bom, vamos seguir o texto mais um pouquinho. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Se nós criarmos em nós, através da piedade, da caridade, esse sentimento de paternidade em nós, em relação aos órfãos, isso é comparado no Evangelho à caridade divina. Há uma caridade que vem de Deus.
Basta a gente lembrar que Jesus se dirigia a Deus como Pai. E não se referia à paternidade carnal quando fazia isso. Jesus dizia, Deus é meu Pai. E claro que não era Pai de Jesus na matéria. Não era Pai físico, corpóreo, material de Jesus. Era Pai espiritual. Então aqui a gente tem um convite a nós seres humanos a fazermos o mesmo pelos nossos órfãos, adotá-los como pais espirituais e não de sangue. Então aqui a gente tem esse convite que é um convite muito forte para todos nós, né? Um pai espiritual não apenas socorre no âmbito material, evitando que a criança, né, sofra fome, frio, sede, nudez, tudo aquilo que é relativo ao corpo, mas dirige-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Então, esse é um pai no sentido mais amplo da palavra, que todos nós devemos ser com nossos filhos consanguíneos também, é claro, mas significa prestar proteção material e espiritual, curar a fome, a sede, mas também curar o espírito, alimentar, melhor dizendo, o corpo, mas alimentar também o espírito, dirigindo-lhe a alma, para que essa criança tenha esperança, tenha educação e não recaia em vícios, né? Não recaia na revolta e assim por diante. Então é um convite profundo do Evangelho para que nós olhemos para esses quadros e para que a gente possa agir. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Então, quem socorre uma criança abandonada pratica a lei de Deus, é claro, pratica a caridade. A proteção a alguém em situação de fragilidade, a visão que enxerga mais do que laços de carne, tudo isso é caridade. O devotamento ao próximo, o sentir a dor alheia, se enternecer, tudo isso é caridade. Além disso, além de sermos, então, exortados, né? Além de sermos aqui, como diz o Evangelho, estimulados a praticar a caridade por essas crianças, por esse motivo, né? por sabermos que é a boa prática da caridade, que é uma caridade divina, né? Que é um maior exemplo, talvez, de caridade. Além disso, a gente tem um outro motivo que é sério. A gente tem que ponderar que essa criança que a gente está socorrendo agora pode ter sido uma pessoa muito cara, muito próxima, muito querida em encarnações passadas. E aí, então, a gente já vai lembrar que, nesse caso, a gente já não está nem praticando caridade mais, mas cumprindo um dever. Levar em consideração as vidas passadas, ou outro motivo. A criança adotada hoje pode ter sido muito próxima de nós em vidas passadas. Pode não ter laços consanguíneos agora, mas pode ter tido anteriormente. Se nos lembrássemos de quem ela é e o que significa para nós, a gente consideraria um dever socorrê-la e não uma prática de caridade. Né? Mas Deus permite que aconteça dessa forma para que a gente possa socorrer essa criança, essa pessoa, esse espírito, e para que a gente possa assim também agir na caridade sem termos os laços consanguíneos influenciando a nossa decisão. Os filhos consanguíneos não são os únicos legítimos, existem também filhos espirituais. E esses com certeza são os mais caros, os mais queridos, pois nos acompanharão por toda a imortalidade da alma. Então esse parágrafo explica a orfandade de acordo com a lei de Deus e o nosso dever diante dessa situação. Deus permite, não quer, Ele permite que haja órfãos para que a gente desenvolva em nós o amor que um pai sente por um filho. É por isso que Deus permite esses eventos aqui na Terra, a orfandade, né? Que crianças vivam essa situação de abandono, de fragilidade, para que a gente possa, então, criar em nós o sentimento de paz e para que essas crianças também possam ser recolhidas, possam ser amadas para além dos laços consanguíneos. Isso também faz bem à criança que é assim,
adotada, né? Acho que vale aqui um pequeno parêntese, né? A adoção não é o único caminho para se cuidar de crianças órfãs. Existem outros caminhos. Claro que aquele que adota, na nossa singela opinião, aqui fica tudo, aqui agora o que eu digo fica bem restrito ao âmbito da opinião, né? Acredito eu que quem adota pratica uma atitude de amor muito profunda, muito profunda. Claro que a adoção seria ótimo, mas existem outras formas também de se amar os órfãos. Estejamos atentos a elas. Bem, fechado esse pequeno parêntese aqui, né, de uma humilde opinião, com as quais os amigos podem concordar ou não, né, sem problema algum, vamos voltar para o Evangelho, para o que ele nos ensina de fato, né? Vamos lá, sem visões pessoais, mas a visão do Evangelho. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Vamos entender essa primeira colocação aqui, né, desse parágrafo. Então, ele nos lembra de princípios básicos da caridade. Todo sofredor é nosso irmão. Todo sofredor merece a caridade e o tipo de caridade que se deve oferecer também é lembrado aqui. Não essa esmola que queima, que ofende, né, como a gente já viu em estudos anteriores. A esmola não é caridade, como a gente já separou anteriormente aqui mesmo no Evangelho, né? Ela queima a mão em que cai. Não esse óbolo amargo, essa doação amarga que a gente faz para outra pessoa, né? Quem quiser lembrar da passagem, óbolo da viúva, em estudos anteriores também aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Óbolo amargo, essa doação amarga para quem dá e para quem recebe. É amarga para quem dá, a pessoa faz de mau grado, e quem recebe também recebe com esse amargor. Então, ora, aqui princípios básicos da caridade são lembrados para a gente, né? A gente deve amar essas crianças. Todo sofredor é nosso irmão, todos têm direito à caridade. Sem magoar o coração dessa pessoa, sem ser uma esmola e sem esse óbolo amargo. Bom, segue o texto. Quantas vezes seriam eles recusados, né? Esses óbolos amargos, essa esmola que magoa? Quantas vezes seriam recusados se na choupana, naquela casinha pobre, né? A enfermidade, a doença e a miséria não os estivessem esperando? Então, esse tipo de caridade seria rejeitado pela pessoa que recebe se a necessidade não fosse maior, até mesmo do que seu amor próprio. Essa é uma realidade que a gente precisa entender. Até mesmo que a sua dignidade, pois ela tem lá em casa uma casinha pobre, a miséria, a doença esperando. Então qualquer coisa que ela recebe já ajuda. E ela então esquece da sua dignidade de ser humano, esquece do seu amor próprio no melhor sentido do termo, simplesmente porque a miséria faz com que o ser humano perca esses preciosos tesouros da alma. E então cabe a quem faz a caridade não feri-los ainda mais. Então, muita atenção para quando a gente for fazer a caridade, né? Segue agora a orientação do Evangelho do que se deve fazer, né? Dai delicadamente. Como dar as coisas? Delicadamente. Juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios. O benefício material, né? Aquilo que a gente dá, a gente junta a ele o benefício de uma boa palavra, de uma carícia, de um carinho, de um sorriso amistoso. É assim que a gente adota os órfãos. Com simpatia, com carinho, com amor, com bons conselhos, com boas palavras. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Bom, vamos então pensar no seguinte, né? Evitar o ar de quem se protege ao doar. Evitai esse ar de proteção. O que seria isso? Evitar o ar, né, de quem se protege ao doar. De quem doa para se ver, isso significa, né, a pessoa que doa para se ver rapidamente longe de quem pede, para se ver livre da miséria alheia. Isso fere mais do que a própria miséria. Vamos imaginar que fôssemos nós o necessitado, o sofredor, o aflito, e que fôssemos tratados dessa forma. Pedíssemos ajuda a alguém
e que essa pessoa, ao nos ajudar, ajudasse de forma que nós percebêssemos que ela está nos dando algo para que a gente saia de perto dela. Como é que nós nos sentiríamos? Isso de fato já deve ter acontecido conosco alguma vez, em algum nível em nossas vidas, né? Nos diversos tipos de ajuda que a gente pede, a pessoa faz assim com um certo ar de proteção, ela quer distância de nós, ela nos dá para se ver livre da gente. Então, muito cuidado com esse tipo de atitude que nós temos. Fazendo o bem, trabalhamos por nós mesmos. E aqui essa instrução é concluída dessa forma, né? Quando a gente age com esse ar de proteção, é como se a pessoa tivesse uma lâmina cravada no coração e a gente ainda torcesse essa lâmina, né? A gente aumenta o sofrimento da pessoa, é isso que está querendo dizer o parágrafo. E a gente deve considerar, portanto, agora sim, né, finalizando, que quando a gente faz o bem, a gente trabalha por nós mesmos e pelos nossos. Por nós mesmos. Assim é a lei de sociedade na qual vivemos aqui na Terra e na sociedade na qual reencarnamos frequentemente, né? Então esse parágrafo retoma os princípios básicos da caridade e nos convida à sua prática em favor de todos, mais especificamente em favor dos órfãos. Em favor dos órfãos, que é um quadro que existe aqui no nosso planeta Terra, o quadro da orfandade, e que esse quadro deve estar sob os nossos olhos, deve chamar a nossa atenção, e nós temos, sim, as nossas responsabilidades diante dele. Então, aqui apresentada a situação, e apresentada essa situação do ponto de vista de tudo que nós vimos no Evangelho já segundo o Espiritismo, né? Uma situação de extrema fragilidade, a situação da orfandade. O Evangelho nos convidando a combatê-la, nos convidando a saná-la, né? Nos convidando a servirmos de paz àqueles que estão nessa situação de fragilidade. Vamos concluir que o Evangelho, ao trazer para a nossa memória essa situação, por vezes até esquecida de nossa sociedade, ou até mesmo rejeitada por aqueles que pensam que existem filhos apenas de sangue, que apenas filhos consanguíneos são legítimos, né? Então, ao trazer essa questão aos nossos olhos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos leva a pensar na fragilidade e na miséria como graves quadros a serem tratados em nossa sociedade. Lembremos, fazer o bem significa trabalhar por essa prática em nossa sociedade, pela prática de tratar de nossas misérias. Essa nossa sociedade que anda tão doente, ou que anda, em outras palavras, poderíamos dizer até órfã de amor. Órfã desse amor que começa em nós quando enxergamos na fragilidade de uma criança abandonada motivo suficiente para sermos mais amorosos com o próximo, semeando o exemplo. Assim, amanhã poderemos ser beneficiados por aqueles que seguem o mesmo caminho. Talvez, quem sabe, desencarnemos jovens, deixando aqui também os nossos filhos como órfãos. Como seria bom ter a certeza de que esses nossos filhos seriam adotados com amor, sem contar que talvez, em encarnações futuras, possamos ser nós mesmos os órfãos necessitados desse amor espiritual. E vale lembrar que nós falamos em amor espiritual, e que o espírito que assina essa instrução se denomina um espírito familiar. Vamos pensar cada vez mais nas famílias espirituais, que nós somos capazes e que temos o dever de criar aqui na Terra. E vamos construí-las, né? Vamos construí-las. Queridos irmãos, muito obrigado mais uma vez pela companhia no estudo, pela atenção, pelo carinho conosco em nosso canal. Nós vamos deixar o nosso fraterno abraço, os votos que Deus nos abençoe hoje e sempre. Continue conosco e até o nosso próximo encontro.